Olá, meu amigo, minha amiga. Até a hora do inelegível, prestar contas com a justiça brasileira, ser sentenciado e finalmente ser remetido para uma cadeia, espaços como esse nosso aqui do Portal do José não podem deixar esquecer aquilo que se passou no nosso país. Nós todos temos dever ético, moral, jornalístico, de cobrarmos todos os dias as instituições aqui no nosso país para que cumpram os seus papéis perante a Constituição brasileira. E a principal instituição é comandada pelo Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, que hoje, numa entrevista concedida pelo inelegível à revista Veja, está sendo chamado, nas entrelinhas, de omisso, de paspalho, de palhaço ou simplesmente de cúmplice, que estaria coonestando todas as desonestidades do inelegível e da sua Orcrim. Será que isso vai ficar barato assim mesmo? Ele vai disputar as eleições, como ele está dizendo, não vai recair nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de punição sobre a cabeça da criatura? Pois bem, é isso que está sendo espalhado pela rede bolsonarista extrema-direita aqui no nosso país. Mas nada como termos esse nosso espaço aqui para fazer um contraponto e revelar algumas situações que estão acontecendo também nas entrelinhas e também de forma muito direta. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos, venha participar das nossas atividades, prestigie o nosso portal, sempre mandando seu comentário, dando seu joinha, e se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Então, vamos aqui aos nossos temas, né? Começando aqui com essa situação aqui, né? A coluna da Carla Araújo, do UOL. Exército indicia coronéis por carta com teor golpista feita em 2022. Então, gente, é um fato um tanto ou quanto inédito, né? Porque raramente se viu o Exército punir os seus quadros por algum tipo de comportamento político no pós-64. Tentaram, inclusive, pegar o Bolsonaro, mas ele acabou escapando quando ele tentou montar um atentado que mataria pessoas aqui no Rio de Janeiro. E, como o grande covarde que é, ele sempre negou que a escrita que foi conferida ali como sendo dele, num croquis, num esquema, fez com que ele escapasse na bacia das almas ali no final da reta, né? Mas agora, os 37 militares que assinaram um manifesto e mandaram para o Paulo Figueiredo, mandaram para uma série de pessoas, essas figuras agora serão responsabilizadas cada um numa medida. Esperamos todos que os autores intelectuais dessa carta recebam uma punição muito maior, né? Que fiquem ali, de fato, sejam expulsos das Forças Armadas. É o mínimo que se espera, embora tenhamos essa distorção absolutamente inaceitável de pessoas que são expulsas da corporação, continuam a receber salários como, aliás, as suas esposas, né, recebem salários, os seus proventos, como se eles tivessem morrido. É quase uma premiação para a bandidagem. Existem situações absolutamente iníquas, inaceitáveis, de militares que participaram de crimes sexuais, de assaltos, e são expulsos da corporação, mas continuam recebendo vencimentos, né? É uma questão que o Brasil precisava discutir bastante. Bom, fazendo aqui um pequeno parênteses, gente, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão votando no nosso portal, lá no concurso do IBEST. Estamos entre os 3 primeiros, tem uma pessoa da extrema-direita lá, que está disputando também, o Reinaldo Azevedo, e o nosso portal. Então, vou deixar o link para você prestigiar e você compartilhar com seus amigos, mande pelo WhatsApp ali, para a gente vencer essa batalha também, que vai ser muito legal, né? Bom, vamos seguir aqui nosso papo. Bolsonaro diz que planeja registrar candidatura em 2026. O TSE que decida. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou em entrevista à revista Veja, publicada hoje, que planeja fazer o registro de sua candidatura para as eleições de 2026 no último momento. Ou seja, ele acha que não vai recair nada sobre ele. Ele não está nem levando em consideração somente as condenações no Tribunal Superior Eleitoral, não. Ele acha que não será condenado criminalmente, porque se ele for condenado criminalmente, como será, o efeito reflexo é a perda de direitos políticos. Até porque alguém que está preso não pode disputar cargo eletivo, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, naquela democracia que é uma coisa absolutamente ilógica, uma coisa absolutamente antidemocrática, se a gente for olhar na essência da palavra, né? Mas isso aí vai ser
assunto para um outro encontro nosso. Outra matéria aqui no Poder 360, Bolsonaro diz que pretende disputar 2026. O candidato sou eu. Ex-presidente declara sua inelegibilidade não tem cabimento e que outros nomes da direita não têm chance. Ele está criando uma cisânia entre a extrema-direita também, porque as pessoas no campo da racionalidade sabem que ele ficará inelegível, permanecerá inelegível e sofrerá condenações criminais. Então, está uma conversa aí realmente de gente que vive no mundo paralelo da Terra plana, né? Então, senhor Paulo Gonet, ele está, me desculpem, tá, gente? Ele está chamando o Procurador-Geral da República de trouxa, de omisso. Do tipo, olha, ele não vai fazer nada comigo, né? Está lá, enfim, não vai acontecer nada, não vou responder por nada, não tem crime nenhum que vai para frente. Isso faz com que muitas pessoas no nosso país tenham esse sentimento, que de fato a justiça não anda, as coisas não funcionam. E hoje, só para retomar também esse capítulo de figuras que estão prestando contas, será retomado no Supremo Tribunal Federal o julgamento de um recurso do Collor de Mello. O recurso ali que visa protelar a ida dele para a cadeia também. Vamos aguardar o que vai sair do Supremo Tribunal Federal e vamos ver se vai ter mais algum ministro que vai querer jogar essa história um pouco mais para frente. Porque aí eu vou dar razão às pessoas que dizem que, olha, bandido aqui de extrema-direita no Brasil não realmente escapa, né? Se depender da gente, não vou escapar, não. Por isso que a gente cobra todos os dias do senhor Paulo Gonet para que cumpra a sua missão, né? Bom, a extrema-direita está perturbada, né? O senhor Silas Malafaia não está falando absolutamente mais nada, provavelmente não vão querer fazer mais manifestação nenhuma, parou de xingar o ministro Alexandre de Moraes, a coisa deu uma assentada. Então agora é a hora mesmo da justiça no nosso país botar essa fila para andar e botar essa gente toda para ser julgada, para serem remetidos para a cadeia, para se somarem aos que estão lá na Papuda e na Colmeia, né? Bom, e aí fazendo aqui uma abordagem de um outro tema que movimentou muitos meios de comunicação, ontem houve uma reunião do presidente Lula com vários governadores para tratar de segurança pública e foi apresentado um projeto de uma PEC, projeto de emenda constitucional. O que diz a PEC da segurança pública proposta do governo Lula para combater o crime organizado? Gente, tem uma série de medidas ali que são medidas racionais. Por exemplo, se ter uma uniformização das identidades no Brasil, uma coordenação das identidades das pessoas, né? Uma coordenação das secretarias de segurança para compartilharem dados. Eu acho até que não era necessário se ter uma medida uma medida constitucional. Isso poderia ser um projeto de lei, alguma coisa assim nesse sentido, para uniformizar isso de uma forma mais rápida. No entanto, foi aberta ali a possibilidade dos governadores criarem uma comissão e proporem uma série de medidas para que sejam acopladas essa PEC, esse projeto de emenda constitucional. Agora, várias questões foram levantadas nessa reunião de ontem, como, por exemplo, o sistema penal brasileiro, a legislação brasileira. Então, é uma oportunidade também para que vários projetos de lei que cuidam de legislação penal que estão no Congresso, elas sejam condensadas e aí sim se faça uma PEC tratando desse assunto de um modo geral. Existem muitas discrepâncias em relação ao sistema penal brasileiro. Nós temos masmorras lá que estão apinhadas de pessoas aguardando julgamento ainda, por incrível que pareça, mas existem muitas pessoas que estão na cadeia por erros judiciários, pelo sistema penal brasileiro, processual penal, contém uma série de problemas, tem uma série de criaturas que estão soltas, que deveriam estar presas, uma série de reincidentes, uma série de delitos que propiciam que pessoas cometam várias vezes o mesmo delito e estejam soltas depois de uma audiência de custódia. Então, tem muitos problemas que poderiam ser jogados ao debate agora para termos de fato uma ação do governo que seja mais efetiva, seja mais visível, para que a sociedade perceba que o governo está fazendo. Sobre esse particular, hoje tem uma matéria, aliás, uma coluna aqui no Valor Econômico, da Andréa Jubé. Ela tem esse título aqui, ó. E é muito oportuna, porque ela toca no assunto que a gente tem tocado aqui sempre também. PT cobra projeto de país da gestão Lula 3.
Porque eu já conversei com vocês, né? A direita, todo mundo sabe o que eles têm de proposta. Na verdade, são antipropostas, porque eles fazem sempre o discurso do medo, do pânico moral, a negação do avanço de pautas progressistas. Então, eles funcionam ali como figuras histéricas distraindo a sociedade. E quando se pergunta qual é o projeto de país do governo Lula, fica uma coisa abstrata. Todo mundo tem uma ideia, mas ninguém sabe exatamente um projeto, alguma coisa que seja visível, algo que seja uma meta, que seja uma utopia para se perseguir. Então, a matéria da Andréa Joubert diz o seguinte: diante do recado das urnas ao partido, alas do PT intensificaram as cobranças internas para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dê uma espécie de cavalo de pau na gestão atual, a fim de apresentar aos brasileiros um projeto de país de longo prazo que contemple grandes obras estruturantes e um modelo arrojado de sistema educacional para vigorar na próxima década. Esse projeto de país seria financiado com antecipação das receitas do pré-sal e da Petrobras, estatal responsável pela venda do óleo e gás produzido no pré-sal. Atualmente, 75% da nossa produção de petróleo. Então, tá vindo até tarde, né? Por que essa cobrança não veio logo na transição do governo Lula? Agora, com 2 anos, o PT está acordando, a direção do PT está acordando, os parlamentares estão acordando, que nós não temos esse projeto para ser apresentado para a sociedade, para atrair energias positivas, atrair pessoas para o sonho, para o engajamento. Então, mas antes tarde do que nunca, né? Para finalizar o nosso papo aqui, nós já comentamos com vocês, né, que o desemprego no nosso país está caindo, isso é um indicador muito importante, mas ao mesmo tempo que os indicadores estão importantes, nós estamos diante também de um início de sabotagem, início não, né, continuidade de sabotagem. Os jornalões, gente, eles querem que o povo se exploda. Então eles estão forçando a mão aqui em cima do Haddad e do presidente Lula, evidentemente, para que haja um corte de gastos, que eles chamam com educação, saúde, aposentadoria. Então, uma coisa absolutamente infame, não se fala em cortar juros. Então, a matéria diz que opções para o corte de gastos. Medidas incluem alterar despesas obrigatórias e redesenhar políticas com abono e seguro-desemprego. Ou seja, está se mirando mais uma vez o trabalhador, o pobre, o aposentado, o estudante, o professor, o pai que quer ver os seus filhos com uma melhor educação. E todas essas propostas dos grandes veículos de comunicação do mercado de atrofiar qualquer tipo de melhoria para a sociedade brasileira, transforma o nosso país simplesmente numa colônia, ou aprofunda o papel de colônia no nosso país. Porque sem investir maciçamente em educação, ciência e tecnologia, gente, o que o Brasil será sempre? Apenas um lugar para fornecer grãos para o mundo e carne para o mundo e fazer com que o nosso país aqui fique sempre dependente, a gente não consiga ter nossa soberania? Então, são situações que se relacionam e que merecem todos os dias estarem em debate. É o que nós tentamos fazer aqui no nosso portal e certamente estamos conseguindo ter muito sucesso com muita gente como você aqui no nosso portal. Para fechar, eu quero mandar aqui um grande abraço para os inscritos aqui no nosso portal do José. Deixa eu pegar aqui, gente que prestigia aqui o nosso portal e que merece uma menção especial. A Maria Sueli Figueira, que está inscrita recente agora no Clube de Membros, o Roosevelt Batista, João Carlos Souza, o Alice Dornelas, Alexandre Vence, Carlos Godoy, Guerino Anjos Correia e Rita 2022. A todos vocês, o meu grande abraço e mais tarde a gente volta, tá bom? Até lá, tchau!